Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 27, 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Podeis assentar. O nosso Deus, irmãos, o Deus a quem servimos, é o Deus triuno, uma só essência, uma só substância divina, mas em três subsistências, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vivemos em um mundo que antagoniza Deus. Nós encontramos, às vezes, até dentro da igreja, algum tipo de resistência a Deus. E essas resistências provenientes do mundo são em função de alguns estigmas, algumas coisas da nossa mensagem que estão na contramão da natureza humana caída, do entendimento deste século, e que faz as pessoas verem isso como uma afronta. Isso lhes causa escândalos. Pastores que não querem perder sua posição, o prestígio, muitas vezes porque já se enfronharam dentro de meios respeitáveis neste mundo, como os meios acadêmicos, falam em atualizar a Bíblia, em tornar a mensagem capaz de ser aceita pelo homem moderno, caído. Querem tirar o elemento escandalizador deste mundo, que se contém na palavra, que se contém na mensagem. Aquilo que o mundo estigmatiza na nossa mensagem. Mas, meus amados irmãos, nós não estamos dispostos a negociar. Nós vamos pregar a verdade de Deus, independente do rebuliço que ela cause. Lutero disse: onde a palavra de Deus for pregada, haverá tumulto, haverá perturbações. Nós não vamos mudá-la, mas nós precisamos do poder do alto para pregá-la como deve ser pregada. E esses elementos de estigma, essas loucuras que os do mundo atribuem àquilo que pregamos, dizem respeito a todas as pessoas da Trindade, a qual eles, em sua natureza caída, aborrecem. Eles têm um estigma para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. O que acerca do Pai escandaliza este mundo, irmãos, é a sua soberania. Deus fez o mundo do nada. Ele disse no princípio: haja luz, e houve luz. Pela sua palavra, as coisas que não eram, vieram a existir. Isso indica que ele não teve nenhum material primário, nenhuma matéria-prima sobre a qual iria agir, nenhuma contribuição prévia para o seu ato criador. Este mundo não quer que seja assim. Eles insistem que a vida surgiu de um processo evolutivo e casual. Podem até aceitar que Deus tem a probabilidade de existir, como alguém que observou esse processo, mas não foi o seu agente, quando muito foi o seu supervisor.
Mas o nosso Deus, irmãos, não pede emprestado a ninguém. Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória desde agora e para sempre. Amém. E este Deus que fez tudo do nada, criou o ser humano, não de um ancestral comum com um macaco, mas diretamente estabeleceu para o homem uma lei no princípio que ele transgrediu. E já os homens de hoje se insurgem contra isso, contra qualquer ideia de uma lei cósmica, de uma lei moral, estável, imutável, perene, porque eles só aceitam as leis que os homens fazem hoje e mudam amanhã, que estão ao poder da vontade humana. Mas a Bíblia diz que Deus fez este mundo com ordem, estabeleceu regras morais para o homem, e o homem transgrediu. E a consequência dessa desobediência é cósmica. A terra foi maldita por causa do homem, e o homem está sentenciado ao inferno eterno. Isto escandaliza este mundo. Uma lei que Deus não combinou com o homem, e que tendo o homem transgredido, fica réu eterno de condenação. A doutrina do inferno ofende o homem, esta geração. Por isso os católicos inventaram o purgatório, os espíritas a reencarnação, as testemunhas de Jeová, como chamadas, reduzem a ideia de inferno à sepultura, e os adventistas defendem o aniquilacionismo, que o inferno é temporário, é um sofrimento temporário lá. Mas a ideia bíblica de um inferno eterno, de uma condenação irrevogável, ofende o homem, porque ele fica inteiramente à mercê da lei de Deus que transgrediu e das consequências que ela imputa, e da soberania e da regência de Deus. Nós vemos o que o homem quer desde o princípio, o que Satanás instilou no seu coração e até hoje permanece. Ele comeu da árvore de que Deus dissera para não comer, porque o diabo lhe disse que se ele comesse, ele se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele não precisaria aprender com o seu Criador, ele seria autocentrado, ele seria a fonte última de seu próprio conhecimento. A tentação foi para o homem se tornar autônomo e independente de Deus, e é assim que até hoje o homem caído quer ser. Por isso lhe ofende um Deus que criou tudo do nada e não teve matéria-prima precedente, porque o homem também cria, mas o homem precisa de matéria-prima. O homem faz um banco, mas ele precisa da madeira, e ele quer reduzir Deus às suas mesmas limitações. Ele aborrece uma lei moral estruturada para o cosmos. Ele aborrece a gravidade que a Bíblia atribui ao pecado e maximamente a doutrina acerca do inferno. Por outro lado, este homem abomina as escolhas de Deus. Deus escolheu a nação de Israel proveniente de Abraão. Este mundo pensa, por que não escolheu o povo da Grécia, onde estavam os grandes filósofos, os especuladores? Por que não escolheu os romanos, com o seu talento para a administração? Ou seja, por que não escolheu a filosofia? Por que não escolheu a habilidade administrativa? Deus escolheu, irmãos, um cuidador de gado, porque Ele é soberano, porque Ele faz como quer. E até hoje o mundo odeia Israel, porque odeia a escolha soberana de Deus por este povo.
Porque Deus, perguntam eles, escolheu Jacó e aborreceu Esaú? Jacó era um mentiroso, enganou o pai, é verdade. Embora tenha feito isso porque havia uma promessa de que ele, não seu irmão, seria aquele que sucederia ao pai nas promessas. E Jacó quis estrategicamente fazer isto acontecer e mentiu e pecou. Mas, meus irmãos, ele levava em conta a eternidade. O seu irmão, que não parecia dar problema para os pais, inclusive ficou em casa cuidando dos pais, seria um bom cidadão no padrão dessa geração, enquanto Jacó foi um aventureiro. Jacó trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, levou mais em conta a necessidade física de um momento em que estava faminto, do que um valor imaterial relacionado à promessa de Deus. Mas este mundo não entende porque Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Ele se pergunta por que Deus escolheu Davi e rejeitou Saul. Saul cometeu o pecado de não destruir inteiramente um povo com os seus bens, mas ter preservado os seus animais e o rei. Saul começou um culto antecipado. Eles dizem: Davi cometeu adultério, foi responsável pela morte de um homem. Mas Davi, irmão, se arrependeu. Davi tinha no coração o desejo de servir a Deus. Confessou o seu pecado, enfrentou as consequências que a longo prazo lhe trouxeram. Mas Saul em nenhum momento mostrou arrependimento, pelo contrário, tentou matar Davi. Ficou tão maléfico e invejoso que um espírito maligno entrou dele. No final se suicidou. Mas o mundo só reconhece padrões horizontais e não verticais. Não entende como Jacó deveria ser prestigiado por valorizar coisas eternas, mas só leva em conta o que observa no plano terreno. Não levam em conta o coração de Davi e o pecado religioso de Saul, porque eles só conseguem ver pecado que não seja sacrilégio, porque aborrecem a Deus e a fé. Se surpreendem de que Deus tem escolhido Salomão, filho de Betseba, cujo marido Davi matou e com quem adulterou, mas que igualmente também se arrependeu. Mas Deus surpreende os homens, irmãos, para mostrar que Ele faz como quer. E Ele escolheu Salomão e não o outro, que até alguns que serviam a Davi queriam que fosse o outro a sucedê-lo. Raabe, uma prostituta, mas que se arrependeu e se juntou ao povo de Deus, está na ancestralidade do Messias. E as pessoas dizem: por quê? Porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Porque Deus não está sujeito aos padrões humanos. Jamais esses homens colocariam essa mulher, se fossem escolher, na ancestralidade do Salvador, do Redentor. Mas Deus faz como quer. Ele faz como quer. E Deus escolheu nos salvar através de Jesus. O único meio que está conforme a sua ordem moral é a morte vicária de Cristo. E o mundo não gosta disso, da ideia de que só há um caminho. Aborrece, escandaliza o mundo que Deus tenha enviado o seu Filho para ser a única escada e caminho para o céu. Este mundo se escandaliza com as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. O mundo se espanta com as palavras de Pedro: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus, em sua soberania, decidiu salvar-nos através de Jesus.
e não vai aceitar qualquer outro caminho. Mas os homens gostam de dizer: muitos caminhos levam a Deus. Gostam de dizer que poderão ser salvos por suas obras, que poderão reparar os danos causados por penitência, por uma reencarnação sofrida, por um purgatório em que eles mesmos paguem por aquilo que fizeram e no final não devam nada a Deus. Mas Deus diz: o caminho é através de Jesus, não pelas obras para que ninguém se glorie, pela graça mediante a fé. Lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo de número 9, Deus diz, versículos 15 e 16: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus designou se compadecer dos que creem e não levar em conta os que não creem, embora sejam os melhores cidadãos, mas têm pecado não compensado pela cruz de Cristo, porque não creram. Em Romanos 9, 30, 31 e 32 diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Os judeus se escandalizaram com o evangelho, porque o evangelho dizia que os gentios, que não tinham histórico de aliança com Deus, arrependidos de seus pecados e vindo a Jesus, seriam salvos. Enquanto que os judeus, que vinham em toda uma história em que Deus a eles havia se revelado, se não se arrependessem, não crescem, não seriam salvos. Os judeus diziam: como pode? Como pode isso? Nós que temos um trajeto, nós que temos um histórico, porque não aceitamos esse Jesus, vamos ser condenados por Deus. E este povo aí, que vivia na promiscuidade, agora que se arrependeu e vem a Cristo, vai ser salvo. Porque eles se escandalizavam com a decisão soberana de Deus. Mas não depende de quem quer, não depende do que corre, mas de como Deus quer usar a sua misericórdia. Ele é soberano, Ele é soberano. Há uma parábola dos trabalhadores, em que um homem contrata trabalhadores e os assalaria, e depois, no final, chama um outro grupo e paga a mesma coisa àqueles que trabalharam muito. E os que trabalharam muito ficam revoltados e dizem: como é que pode? Como é que esses que trabalharam bem pouco vão receber a mesma coisa que nós, que trabalhamos o dia todo? Na verdade, meus irmãos, Jesus estava querendo falar aos judeus, que achavam que porque eles tinham toda uma história no processo de revelação, eles deveriam ter algum privilégio, e a salvação oferecida não deveria ser oferecida da mesma forma a eles e aos gentios, que não tinham histórico nenhum. Mas na parábola, o que contratou os trabalhadores, ele evoca a sua soberania. Ele diz: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Por que você está achando ruim que eu fui benevolente com aqueles? É meu. Quando eu lhe chamei, você veio para receber isso. Se eu quero agir com outro assim, que você tem a ver com isso? Deus é soberano. Deus é soberano, como diz lá nas crônicas de Nárnia acerca do leão Asla. Ele não é um leão domesticado. Deus não está dentro de uma caixa. Deus não está dentro das nossas previsões. Deus não está dentro dos nossos limites. Ele faz como quer, quando quer, na hora que quer, porque Ele é Deus. E que o mundo estribuche do outro lado, que os sábios deste mundo fiquem confundidos, porque Deus não atende a padrões humanos, não atende a expectativas humanas. Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Mas Ele enviou Jesus, e aí veio
o estigma deste mundo para com o Filho. O mundo se escandalizou com Jesus, porque Jesus vem como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, um com o Pai, o próprio Deus. O judeu nunca conseguia imaginar que o Deus diante de quem ele tremia e estremecia poderia estar andando entre nós. Os gentios, de igual modo, ficariam perplexos com a simplicidade de Cristo. Se Jesus é, por um lado, a revelação de Deus, por outro lado, como disse Karl Barth, ele é o esconderijo de Deus. Deus se revelou se escondendo. Jesus se revelou fazendo o que ninguém havia feito, dizendo o que ninguém disse, mas com a aparência que não parecia condizer com o que ele dizia e o que ele fazia. Ele nasceu numa manjedoura. Ele aprendeu a carpintaria. Não foi formado numa escola filosófica, na academia de Platão, no liceu de Aristóteles, na escola de retórica de um Cícero. Não, era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Morou em Nazaré e as pessoas ridicularizavam: nunca veio o profeta de Nazaré, nunca veio. Elas não sabiam explicar como ele dizia coisas tão profundas, fazia coisas tão grandiosas, e tinha aquela vestimenta humana de simplicidade que contrastava com tudo que ele estava dizendo e fazendo. Imagine um homem bem simples, de mãos calejadas, dizendo: eu sou o pão que desceu dos céus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. O escândalo deste mundo é tão grande que as testemunhas de Jeová e os adventistas foram dizer que Jesus era o arcanjo Miguel. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o Deus eterno. Aliás, nos seus livros, C.S. Lewis diz: os homens deste mundo dizem que Jesus é um bom mestre, um sábio, porque eles se admiram do Sermão do Monte, mas eles dizem: ele não pode ser Deus. E aí C.S. Lewis estabelece o seu famoso argumento. Ele diz: ele não deu opção a vocês, ele não deu opção a ninguém de tê-lo como um bom mestre. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Um homem que diz isso e está mentindo não é um sábio, não é um grande mestre, é um mentiroso, ou então é um lunático. A outra alternativa é ele estar falando a verdade e ser o que ele está dizendo que é. Mas a alternativa dele ser um bom mestre, um homem sábio, uma coluna do meio, ele não deu. Você, disse C.S. Lewis, pode abominá-lo, rejeitá-lo ou cair aos seus pés em adoração, mas não tem outra escolha além destas duas. Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo, irmãos, de número 13, Mateus 13, versículo 55, veja o que o povo dizia: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mas note, eles ficavam perplexos. Como é que este homem está falando tudo isso, mas ele é um homem comum, um homem simples? Como é que ele pode ser Deus? Deus estava trazendo perplexidade. Ele não faz como o homem espera, irmãos. Ele não faz como o homem tem expectativa.
Lá na cruz, Jesus parecia indefeso, os blasfemos passavam e diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz. Mal sabiam eles que se Jesus descesse na cruz não haveria salvação oferecida nem para eles, nem para ninguém. Representava não fraqueza permanecer na cruz, representava força. A força de cumprir a vontade do Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não desceu daquela cruz porque veio dar a vida pelos pecadores. Ele morreu, irmão, seguro do que estava fazendo, de tudo ter sido cumprido, vendo que tudo estava realizado. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento houve uma escuridão no sol, houve o estremecer do chão, houve o rachar das rochas, houve o rasgado véu do templo e houve um soldado espantado que disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O escândalo de Cristo é a cruz. Já pensou, irmãos? Imagine isso, é porque você é crente, já se acostumou e não sente o problema. Mas imagine um homem querer ser comemorado pela sua morte. Os grandes homens desse mundo têm algum dia, talvez, para lembrar a sua morte. Todas as pessoas vão ficar cabisbaixas, solenemente, mas vão festejar algum feito da sua vida. Mas Jesus partiu o pão, deu aos discípulos, disse: isto é o meu corpo. Jesus deu o cálice, disse: isto é o meu sangue. Tomai, comei, bebei todos, fazei isto em memória de mim. Este mundo deve ficar espantado vendo o crente participar da ceia, lembrando a morte de Jesus e dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas, jubiloso, porque a morte de Jesus é vitória. Quando ele ressuscitou, ele manteve as marcas da cruz, ele as apresentou aos discípulos, ele chamou Tomé para pegar, ele virá aos judeus como aquele a quem traspassaram. Jesus traz as marcas porque a sua morte é vitória, o seu sangue rasgou o véu, o seu sangue purifica de todo pecado. Nós vencemos o diabo pelo sangue de Jesus. O escândalo do Filho é a cruz. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso 21. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E mais adiante temos o texto que lemos no início dessa mensagem, no verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E por fim, irmãos, nós temos o estigma que este mundo dá ao Espírito Santo. E aqui eu quero dizer uma coisa: tem igreja evangélica que está pronta para reconhecer a soberania de Deus, não se escandaliza com a soberania de Deus, não se escandaliza com a cruz de Cristo, mas deixa de receber mais de Deus além da salvação, porque se escandaliza com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo assombra este mundo e até crente frio, porque ele quebra liturgias, porque ele não age segundo previsões, ele não age segundo a folha de domingo do padre, que já tem tudo ali para o povo dizer e em que hora vai dizer. Ele não atende, irmãos, à programação que nós fazemos para o culto. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força e nem é uma palavra na nossa confissão de fé, é uma pessoa. Ele tem vontade, é Deus, age entre nós
e surpreende os seres humanos, surpreende a igreja. E se nós quisermos ver o fogo cair, nós que não estamos escandalizados com a soberania de Deus, nem com a cruz de Cristo, temos que estar preparados para não nos escandalizarmos com o Espírito, deixarmos Ele operar e fazer entre nós as suas maravilhas. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá no dia de Pentecoste, Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2, a partir do verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Curiosamente, Jesus disse a eles: vocês fiquem aguardando, serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus não disse que seria ao 10º dia. O Espírito Santo veio em surpresa. Eles não sabiam que era ao 10º dia. Jesus não disse que seriam as línguas a evidência do batismo no Espírito Santo. Muito embora antes já tivesse dito: em meu nome falarão novas línguas. Aqui ele não fez uma associação. Esses discípulos não sabiam o que iriam fazer, o que iria lhes acontecer quando o Espírito Santo chegasse. Durante estes 10 dias foi tudo litúrgico. Atos 1,14, se reuniam todos os dias, lá com a mãe de Jesus, com as mulheres, com os irmãos de Jesus, os discípulos, 120, era culto de oração, todo dia, bem regulado. Naquele dia de Pentecostes estava tudo bem organizadinho, cada um sentado no seu lugar, mas de repente, veio um vento veemente impetuoso, um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a sala em que estavam assentados. Eles ficaram surpresos quando olharam para cima, e apareceram línguas como que de fogo, e todos de uma vez só foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A liturgia foi quebrada, de repente. Por que o Espírito Santo faz isso de repente? Porque Ele é livre, porque Ele é Deus, porque Ele é pessoal. Aleluia. No verso 12 diz que se ajuntou a multidão, e todos se maravilhavam e estavam perplexos. O Espírito Santo dá susto, meu irmão. Se tudo for da mesma forma todo dia, não vai ter gente maravilhada e perplexa. Já é previsível. Vai acontecer no segundo dia como aconteceu no anterior, no terceiro como aconteceu no segundo. Mas o povo que viu esses crentes por 10 dias irem para aquele cenáculo e nem notaram. De repente, meus irmãos, notaram. De repente correram, de repente uma multidão chegou, maravilhada e perplexa, porque alguma coisa diferente estava acontecendo. D.L. Moody disse: se do seu interior saírem rios de água viva, o povo vai vir para beber. João Wesley disse: se o pregador tiver fogo, as pessoas virão para se aquentar neste fogo. Enéas Tonini contava uma história de uma igreja que vivia num bairro seguindo todo dia os seus cultos litúrgicos do mesmo jeito, da mesma forma. E um dia houve um incêndio no prédio, literalmente a igreja pegou fogo, os vizinhos saíram, e o pastor, lamentando, olhou para aqueles vizinhos e disse: vocês há tanto tempo estamos aqui, nunca vieram na igreja, e agora estão vindo. Aqueles homens disseram, os vizinhos disseram: sim, porque ela nunca pegou fogo. Nós precisamos de fogo, irmãos. Moisés escalou um monte
para ver uma coisa que ele não tinha visto antes, uma sarça que ardia e não se consumia. Tem que ter fogo para atrair os de fora. E aqui de repente quebrou a liturgia. Aqueles crentes que passaram 10 dias desapercebidos, não estavam mais desapercebidos. Tinha uma multidão lá fora, mas o povo estava confuso. O verso 12 diz no final, que eles perguntavam: o que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, de vinho. Eu fico imaginando, irmãos, o vinho faz com que pessoas que são tímidas fiquem extrovertidas. O vinho alcoólico faz pessoas terem coragem de fazer o que naturalmente não fazem. Aquelas pessoas reunidas naquele cenáculo pareciam tão silentes, pareciam tão bem educadinhas, mas de repente agora estavam falando em línguas, glorificando, diz a Bíblia, falando das grandezas de Deus. Não pareciam ser aqueles mesmos que eles tinham visto nos outros dias. Estavam alegres, com alegria transbordante e cheia de glória. E aquelas pessoas maravilhadas, perplexas, diziam: o que é isto dizer? Outros zombavam, dizendo: estão embriagados. Nós estamos prontos para isso, irmãos? Para alguém dizer que nós somos loucos? Estamos prontos? Ou nós queremos manter as boas aparências? Ou estamos dispostos a ser visto aquele povo louco ali? Tem um livro, A Experiência Pentecostal, do Dr. Robert McAllister, em que ele transcreve o que o jornal de Los Angeles dizia sobre o que acontecia na rua Azusa. O jornal dizia: um povo aqui fica gritando aos uivos, falando uma língua que ninguém entende, entrando madrugada adentro nesta gritaria, perturbando toda a vizinhança. Depois que ele coloca a matéria no seu livro, o Dr. Robert McAllister diz assim: aquele jornal nunca imaginava que aquele barulho ali iria explodir no mundo inteiro. Aqueles vizinhos nunca imaginavam que eles estavam testemunhando um avivamento que ia abalar toda a face da terra. Toda a face da terra. Está disposto a ser confundido com louco, meu irmão? Está disposto a alguém dizer: que é isso? Quem é essa pessoa? Quem é esse daí? Quem é esse crente? Eu conheço ele, mas ele está tão diferente. Que esquisitice é essa? Que negócio esquisito é esse? Eu conheço esse rapaz aí do meu colégio, eu conheço esse rapaz aí da minha faculdade, ele é meu colega de trabalho, mas aqui ele está parecendo um doido. Que negócio é esse? Ele está fora de si. Não, meu irmão, é a profecia de Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro diz: estes homens não estão embriagados. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não estarmos ficando almofadinhas demais, intelectuais demais, sem dar lugar para o que Deus pode fazer, para o que Deus pode operar no nosso meio. Sabe, uma das coisas que faz com que muitas pessoas tradicionais não aceitem o batismo no Espírito Santo é porque essas pessoas valorizam demais a razão humana, valorizam demais o estudo da Bíblia, bem exegético e dogmático. Isso é importante, verdadeiro, mas elas se espantam porque insistem tanto nesse aspecto racional que elas abominam as línguas. Se você pregar o batismo no Espírito Santo como uma segunda experiência da graça, uma dessas pessoas bem tradicionais vai dizer: dá para aceitar sim, não concordo, mas dá para aceitar. Mas se falar em línguas, ela vai se perturbar. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14: o que fala em línguas, ninguém entende. O homem não gosta do que não domina. O homem não gosta do que não pode dominar. Você já teve aquela experiência que você acorda repentinamente
e não sabe se é de dia nem de noite, o sono prolongou, você não sabe se é de dia nem de noite, naquele momento, se alguém vier falar com você, você é hostil, está aborrecido, porque você está sem o controle da situação, você está nervoso, porque não está tendo o controle daquela situação. Tem pessoas que morrem de curiosidade, elas precisam saber o porquê, saber como é. Nicodemos era assim, quando Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Nicodemos: como é que é esse negócio aí? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse: o mecanismo tu não vai entender não, homem. O vento sopra onde quer, ninguém sabe nem de onde veio nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito não vai entender o mecanismo do céu não. Tua ciência não sonda o milagre de Deus, não sonda o milagre de Deus. E aí quando você fala em línguas, a Bíblia diz: o seu espírito fala bem, ora bem, mas sua mente fica infrutífera. Essas pessoas não concebem alguma coisa que possa edificar espiritualmente, que a mente não esteja engajada. Mas Deus é mais sábio do que nós, irmãos. Ele vem manifestar o seu espírito pela nossa língua, porque a língua é o órgão da fala. Porque Deus vai fazer de você, pelo batismo no Espírito Santo, profeta, e Deus vai consagrar o órgão que transmite a palavra. Porque quem domina a língua domina todo o corpo, e Deus quer mostrar que Ele está lá no controle, tomando posse da sua língua, tomando posse das suas palavras. Falava em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uma coisa de repente, e uma multidão perplexa. Uma pregação poderosa e quase 3.000 almas convertidas no final. Em Efésios 5,18 a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se ela está falando lá de se embriagar com vinho, em contraposição a ser cheio do Espírito, é porque a ideia de que o cheio do Espírito vai fazer coisas, irmãos, surpreendentes. Vai transformar a plenitude do Espírito, homens ordinários em homens extraordinários, em mulheres extraordinárias. Em Atos 3, veja o que a Bíblia diz, a partir do verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Pedro e João estavam seguindo a liturgia, irmãos. Não era tudo bagunçado não. Não era Quaker não. Eles seguiam a liturgia, mas o Espírito Santo interrompia. Eles foram ao templo na hora que judeu ia. Eles foram orar como de costume. Mas você tem que esperar que alguma coisa aconteça no meio do como de costume. O grande problema é que as pessoas querem viver no como de costume toda hora e todo tempo. Mas Deus quer agir. E nós temos que ter olhos abertos. Verso 2: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. Este homem aqui também tinha uma rotina, todo dia lá na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E meus irmãos, alguma coisa se moveu em Pedro e João. Eu creio que quando o Espírito opera assim, é porque tem alguma coisa borbulhando lá. Eles vinham na rotina, mas quando este homem pediu, eles sentiram um mover dentro deles. E Pedro com João, versículo 4, fitando os olhos dele, a unção estava lá, irmãos. Eles olharam, encararam o homem, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. É assim, Deus surpreende. O homem só queria uma esmola. Vem uma esmola aí, é o que eu ganho todo dia. Mas Deus ia fazer diferente naquele dia. Deus ia fazer diferente naquele dia. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem, irmão, não levantou não,
mas eles suspenderam o homem, versículo 7, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E agora veio o escândalo, irmãos. Veja o que esse homem fez: entrou no templo onde o ritual era solene, verso 8, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia! Ele quebrou a rotina do templo, ele entrou pulando. E veja o assombro, versículo 10, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Nós precisamos, irmãos, dessas ações repentinas do Espírito, que quebram o como de costume, que quebram a liturgia, que vai fazer este mundo se assombrar, que vai fazer a multidão ficar perplexa, que vai fazer pessoas perguntarem: o que é isto? O que é isto que está acontecendo? É a glória do Senhor retornando à sua casa. Aleluia. Em Atos 4, Pedro e João, que tinham sido presos, ameaçados, saem, juntam-se aos irmãos, levantam uma oração, pedem intrepidez do céu, que Deus estenda a mão para operar sinais e prodígios. E acontece uma coisa gloriosa, verso 31, e tendo orado, moveu-se o lugar, aleluia, abalou o prédio físico em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meu irmão, eu quero ver vento impetuoso, eu quero ver lugar tremer, eu quero ver coxo pular e andar, eu quero ver crente falando em línguas, porque o mesmo Deus está aqui, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Aleluia. Em Atos 10, Pedro vai pregar na casa de Cornélio. E meus irmãos, ele tinha ido com o sermão pronto, mas Deus interrompeu o sermão. Aleluia! O Espírito Santo quebrou a programação e a liturgia. Atos 10, a partir do 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo. Veja o elemento aí repentino. Ele estava falando, ele estava explicando, ele estava transmitindo, ele estava expondo, estava tudo bem direitinho na liturgia, mas o Espírito Santo não desceu por degraus, ele caiu. Tem gente que só aceita o Espírito Santo descendo por degraus com um sapatinho de lã, mas ele cai sobre nós, ele vem sobre nós, ele enche a igreja. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, note, maravilharam-se, ficaram perplexos, ficaram pasmos, assombraram-se, ficaram maravilhados. É isso que acontece quando a glória desce, maravilhando-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. O culto não saiu como programado e esperado. Os judeus que foram com Pedro eram extremamente preconceituosos, foram na vigilância para ver se tudo aconteceria dentro de um critério de ordem, mas a glória desceu. E veja como Pedro explicou, Atos capítulo 11, a partir do verso 15, Pedro diz: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus,
quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? É isso que nós temos que dizer, irmãos, para crentes que estão se escandalizando com a obra do Espírito Santo, que querem tudo dentro da mesmice. Se o Espírito Santo caiu, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para resistir a Deus? Aleluia! 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 Em Atos 13, os discípulos estão orando. E de repente o Espírito Santo fala: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu já os tenho chamado. Saulo e Barnabé já tinham sido chamados, mas estavam se atrasando. Vamos amanhã, vamos amanhã, vamos amanhã. Mas o irmão com voz profética disse pelo Espírito Santo: vá amanhã, não é hoje, é agora. É agora. Você quer vir para o culto de oração e não ser importunado? Será que você quer vir no culto de oração em que alguém vai chegar para você e profetizar e dizer: olha, Deus está lembrando o que você não está fazendo, Deus quer lhe chamar a fazer o que você está resistindo? Você quer vir para o culto de oração para ser importunado? Pois aquele culto de oração qualquer um poderia ser importunado. Ali não era todo mundo orando e sabendo que nada ia acontecer e voltando na segurança e no conforto, não. Paulo e Barnabé estavam demorando, mas já tinham sido chamados no coração. O Espírito Santo diz: é agora, meu irmão, é agora, é a hora de sair, de fazer a obra. Aleluia! 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 Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Em Atos 16, Paulo e Silas são presos, açoitados, colocados no cárcere. E eles começaram a orar e cantar. Sabiam o que ia acontecer? Sabiam ou não? Sabiam só que deveriam orar e cantar. Era a liturgia da devoção. E começaram a orar e cantar, irmãos, e a estrutura do cárcere foi sacudida. Foi sacudida, e o carcereiro duro de coração apareceu trêmulo, caindo aos pés de Paulo e Barnabé: que farei para ser salvo? E naquele momento Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Por isso, meu irmão, quando tiver uma situação difícil, eu te recomendo: ora e canta, porque pode sacudir o lugar. Aleluia. Pastor, eu estou sofrido, pastor, estou sendo perseguido. Canta, meu irmão, tu não sabe o que é que vai acontecer. Paulo e Silas estavam lá, tudo dando errado, presos, açoitados, amarrados no tronco, colocados lá no fundo. Se tivesse ficado calado, murmurando, perguntando por quê, não tinha acontecido nada. Mas quer ver milagre de Deus? Canta, meu irmão, ora, ora. Começaram a orar e cantar, e o lugar foi sacudido pelo poder de Deus. Aleluia. É hora de murmurar menos e cantar mais. É hora de ser menos estrategista e orar mais, e esperar a visitação da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Em Lucas 11, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
batei, abre-se-vos-á, quem pede recebe, quem busca acha, quem bate, abre-se-lhe-á. E aí ele disse: vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o Pai Celestial sabe dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se alguém pedir a um pai um ovo, não vai receber um escorpião. Se pedir pão, não vai receber uma cobra. Meus irmãos, por que Jesus tinha que acalmá-los sobre o que eles iriam receber? Se fosse assim, eu pedi o Espírito Santo, não aconteceu nada, mas liturgicamente eu pedi, recebi e fui para casa, não precisava tirar temor de ninguém. Mas quando Jesus disse: olha, não vai vir cobra, não vai vir escorpião, é como quem diz: vai vir coisa estranha. Mas é Deus, é Deus. Ele não teria feito tanta observação nesse sentido se fosse uma coisa que você pedia e abstratamente recebia. Não, viria um impacto, viria a glória. E ele já estava preparando: olha, vocês vão ficar meio esquisitos quando esse negócio vier, quando o Espírito Santo descer. Talvez vocês tímidos aí comecem a glorificar, a exaltar, mas não temam, o Pai Celestial não dá coisa ruim. Ele dá o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Meu irmão, a igreja não pode apagar o Espírito, o fogo do Espírito Santo. Pelo contrário, a Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Não só nós não devemos apagar, mas nós devemos buscar, nós devemos clamar pela ação poderosa do Espírito Santo. Ele distribui a cada um como quer. A manifestação é do Espírito para o que for útil. O vento sopra onde quer. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. É o Espírito de Deus. Ele é vivo, é poderoso. Ele age como quer, ele age quando quer. Ele faz maravilha. Aleluia. Nós vemos, irmãos, uma piora nas coisas. No século XVIII, o avivamento veio com os teólogos, homens piedosos que não deixaram o conhecimento furtar a devoção de seus corações. Jonathan Edwards era o maior teólogo e filósofo da Nova Inglaterra. Wesley era um teólogo. E aqueles homens pegaram fogo e aqueceram multidões. Depois do avivamento do país de Gales, os da linha de frente não estavam preparados. Os pastores, os teólogos, o avivamento veio de baixo, de jovens que buscaram a Deus e foram cheios do Espírito Santo. Mas quando o avivamento aconteceu, os de cima reconheceram. Mas lá na Rua Azusa foi o contrário, irmãos. Foi o pastor Seiba, um homem simples, cego de um olho, negro num país cheio de discriminação, num púlpito formado por caixa de sapatos. Homens simples oraram e a glória desceu. E eu vou lhes dizer uma coisa: nesse momento, primeiro os doutores não aceitaram, como no país de Gales, não, ficaram contra. O avivamento pentecostal teve muitas maravilhas e algumas extravagâncias, como todo avivamento tem. Mas essas extravagâncias aconteceram porque faltou teólogo naquele momento. Faltou teólogo, mas Deus não está sentado numa escadeira esperando até que um teólogo apareça, não. Vem com teólogo e sem teólogo. Deus está disposto, irmãos, a aceitar algumas extravagâncias. Ele não quer uma igreja fria. Ele quer fogo. Aleluia. É fogo espiritual. Aleluia. Thomas Barrett foi o pai do pentecostalismo europeu. Começou a pregar por lá, irmãos, e gente ser batizada no Espírito Santo. Onde o homem pisava os pés, a glória descia, muitas conversões. Quando ele chegou na Dinamarca, tinha uma atriz lá chamada Anna Larsen. Essa mulher lá deu uns gritos, chorou, e ninguém reconhecia que era ela, e ela foi salva. Mas aí a perseguição começou, porque ela abandonou imediatamente o palco de atriz. Alguns diziam: ela vai deixar isso para lá, é uma crise histérica. Ela nunca mais voltou. A juventude socialista ficou com raiva de Thomas Barrett, começaram a apedrejá-lo em rua, no meio da rua. A confusão foi tão grande naquele país, irmãos,
que resolveram, para acalmar a coisa, chamar uma junta médica para examinar a atriz. Ela passou 6 semanas com os médicos, e quando os médicos foram dar o relatório, disseram: é o seguinte, a pessoa aqui mais sã, neste lugar, nesta Dinamarca, incluindo todos que estão nesses hospitais e até nós os médicos, é essa mulher, Anna Larsen, porque ela estava falando de Jesus e mostrando as maravilhas de Deus para aquele povo. Meus irmãos, Deus usou um homem extremamente extravagante como Smith Wigglesworth. Ele tinha raiva da enfermidade. Quando ele sabia que alguém estava com câncer, dizem que ele ficava furioso. E às vezes, quando ele ia orar por um enfermo, a fúria dele contra a doença via na hora da oração, e ele dava um murro na barriga da pessoa. Teve lugares que ele ia ser convidado, o pessoal disse: não chama não, porque pode dar uma confusão este homem aí, porque ele pede as estribeiras. Depois que ele próprio foi curado de uma pedra de rins, ele ficou mais dócil, nunca mais fez isso. Mas ele sentiu as dores das pedras dos rins. Mas, meus irmãos, tinha gente que ele orava, dava um murro no estômago da pessoa lá do outro lado, ela caía lá do outro lado. Todo mundo se levantava para linchá-lo, quando era acalmado pela mulher que dizia: desapareceu, eu fui curada, eu fui curado. Este era um homem disposto a coisas estranhas. Ele foi no lugar orar por uma pessoa enferma, a pessoa estava acamada, e ele orou por ela, mas ela não foi curada. E ele saiu daquele lugar revoltado e perguntando a Deus: por quê, por quê, por quê? Deus disse no seu coração: sua oração foi muito bonita, você confiou nela, você tem que confiar no que é dito no final, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Smith Wigglesworth entrou correndo no quarto e andando pelo quarto gritava: Jesus, Jesus, Jesus. A cama começou a balançar, a mulher deu um pulo e começou a andar. Deus opera maravilha. Você estaria disposto a voltar, meu irmão? E sem ninguém entender nada, ficar gritando como um louco: Jesus, Jesus, Jesus. É assim que Deus vai fazer. Em Topeka, o movimento pentecostal teve ali o seu embrião, quando o pastor Charles Fox Parham deixou os alunos de seu seminário com uma pesquisa para saber qual era a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Eles criam no batismo no Espírito Santo como segunda bênção, mas tinham dúvidas sobre qual era a evidência. Ele fez uma viagem e tornou. Quando ele retornou, os alunos tinham concluído, examinando o livro de Atos, que a evidência era o falar em línguas. E uma estudante daquele seminário, Agnes Osman, disse para o pastor: ore por mim, para eu ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. O pastor nunca tinha orado esperando por isso. Ele hesitou. Ela disse: creia, eu creio. A Bíblia diz: coloque suas mãos, impõe as mãos, ore por mim. Na hora que o pastor impôs as mãos sobre ela, ela começou a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Naquele tempo, irmãos, quando alguém era batizado no Espírito Santo e falava em línguas, ficava falando em línguas sem parar por dias. Thomas Barrett passava 12 horas por dia, depois que foi batizado no Espírito Santo, orando, falando em línguas. Havia fogo, havia poder. Não despreze o dom que há em ti, meu irmão. Fala em línguas, aviva o dom que há em ti, não apaga o Espírito Santo de Deus. A senhora Macpherson, que foi do Evangelho Quadrangular, ela estava num culto em que muita gente estava sendo batizada no Espírito Santo, e um diácono via aquilo ali, gente saía pulando, gritando, chorando. O diácono disse: olha, isso daí é escandaloso, eu não quero isso para a minha vida. Mas ela foi sábia. Ela disse: mas você quer ser cheio do Espírito Santo? Ele disse: quero. Então ore e deixa que Deus vai fazer o que Ele quiser. Só clame, só peça.
O homem começou a orar, irmãos, e quando a glória desceu, o grito dele era mais alto que o de todos. Aleluia! Jesus está aqui. O nosso Deus é o Deus vivo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, enchei-vos do Espírito Santo. Eu convido o irmão Fabiano para nós cantarmos O Espírito de Deus está aqui. Pastor Edmilson pode levar os batizados já para conversar lá. E vamos aqui louvar a Deus. O Espírito de Deus está aqui, está aqui. Seja batizado no Espírito Santo, meu irmão. Seja curado, meu irmão, minha irmã. Seja curada. Receba, receba de Deus. Receba de Deus. O nosso Deus é o Deus das surpresas. O nosso Deus é o Deus das surpresas. Sua graça e amor. Aleluia! Os feridos de alma são curados. Batiza Jesus no Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo, ó Deus. Cumpre a promessa de Joel. Cumpre a profecia de Joel. Derrama poder do alto, ó Deus. Derrama poder. Derrama poder. Se você está do lado de algum irmão, irmã que está enferma, ore agora por ele. Ore por ela, ore pela cura. Ore pela cura. Ore pela cura. Ore pela cura. Aleluia, clama. Clama, clama a Deus. Porque o Senhor está aqui. Aleluia. Ele é poderoso para quebrar a rotina. Ele é poderoso para fazer mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. De alma são curados. Você que não é batizado no Espírito Santo, abre a boca e espera de Deus. Pede renovação espiritual para o teu coração. Pede poder de Deus para a tua vida. Pede avivamento para a igreja. Aleluia. Pai, eu quero. Aleluia. Glorifica tua glória ao nome do Senhor. Glorifica Pai, eu quero o nome do Senhor. em espírito e em verdade. Aleluia. Não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar. Aleluia. Cura agora, Jesus. Batiza no Espírito Santo agora. Toca com brasa viva do altar. Toca com brasa viva do altar, Senhor. Pelo nome. Faz as tuas maravilhas. Mas além do que pedimos ou pensamos, Senhor, segundo o poder que em nós opera. Jesus, eterno, sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono, pra te Aleluia. adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor.
Amém, irmãos.